Alguma vez, entrou numa divisão da sua casa e sentiu um suspiro pesado escapar-lhe. Não é um suspiro de cansaço depois de um longo dia, mas um suspiro de frustração, de opressão, como se as paredes estivessem a apertar-se à sua volta. Parece que, de repente, o lar que sempre foi o seu refúgio, o seu porto seguro, começou a acumular mais do que memórias, começou a acumular coisas, e muitas delas. Não é que sejamos desorganizados, de todo. Mas há uma realidade dolorosa que muitos de nós, à medida que os anos avançam, começamos a enfrentar a nossa casa, sem que percebamos. Pode começar a parecer desordenada, pesada, e isso afeta a nossa energia, a nossa paz de espírito e até a nossa segurança. Não se trata de uma falha sua, nem de um descuido. É um segredo, um padrão silencioso, feito de pequenos hábitos que se instalam e, com o tempo, transformam o nosso ambiente. E a verdade é que isto acontece de formas muito surpreendentes. Não é apenas a roupa que se acumula ou os pratos por lavar. É algo mais subtil, mais insidioso, que se esconde à vista de todos. Imagine poder recuperar a leveza da sua casa, a clareza dos espaços, a sensação de que cada canto respira alegria e não peso. É isso que vamos desvendar hoje, neste vídeo. Vamos explorar 5 coisas surpreendentes que, sem darmos conta, contribuem para que a nossa casa pareça desordenada na idade mais madura e, o mais importante, como podemos resolver esses problemas de forma rápida e com carinho? Queremos que a sua casa seja um santuário de paz e não uma fonte de estresse. Por isso, fique até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a forma como vê a sua casa. Vamos a isso. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro culpado, um que toca o coração de muitos de nós, especialmente na nossa cultura portuguesa, onde os laços familiares e as tradições são tão valorizados. Prepare-se para pensar um pouco sobre isto. A nossa primeira fonte surpreendente de desorganização são os objetos sentimentais para sempre. Ah, sim, essas preciosidades que guardamos com tanto carinho, achando que são a única forma de mantermos as nossas memórias vivas. São as fotografias amareladas das nossas bodas de prata, os desenhos dos nossos netos feitos na escola primária, as cartas de amor antigas, os pequenos presentes que os nossos filhos nos deram quando eram pequenos. Cada um desses objetos carrega uma história, um cheiro, uma emoção que nos transporta para um tempo feliz. E a ideia de nos desfazermos deles parece quase um sacrilégio, uma traição à própria memória. Mas aqui está o surpreendente por vezes. Esses mesmos tesouros, quando acumulados em demasia, transformam-se num fardo, em vez de nos trazerem alegria pura. Eles começam a ocupar espaços, a criar pilhas, a gerar pó e até a tornar a nossa casa mais difícil de limpar e organizar. Começamos por ter um álbum de fotos. Depois são 3. Depois são caixas e caixas de fotografias soltas, desenhos espalhados pela secretária, pequenos objetos de vidro que, no fundo, só nos dão trabalho a limpar. A dor de pensar em livrarmos-nos de algo que nos lembra um ente querido, ou um momento especial, é real. Sentimos que, ao descartá-lo, estamos a descartar a própria memória, a esquecer a pessoa ou o evento. Mas, será que é mesmo assim? Pense nisto: a sua memória, a sua história, o seu amor, estão no seu coração, na sua mente, não nos objetos em si. Os objetos são apenas gatilhos, e podemos honrar esses gatilhos de uma forma que traga paz e ordem à nossa casa, em vez de mais desorganização. A primeira solução rápida para isto é criar uma caixa de memórias designada. Não precisa de se livrar de tudo, mas precisa de curar.
Escolha uma caixa bonita, uma arca ou até um armário específico. Para cada categoria de item sentimental, digamos, fotos de família, selecione as 3 ou 5 que mais tocam o seu coração. As que contam a história mais vívida, as restantes. Se não as conseguir digitalizar ou partilhar com a família, pondere seriamente deixá-las ir. Não precisa de 200 fotos do mesmo evento. Uma ou duas contarão a história tão bem ou melhor. Da mesma forma, os desenhos dos netos guarde o favorito de cada ano. Ou um que realmente o faça sorrir. Os outros podem ser fotografados e o original, com carinho, pode ser reciclado. Se não houver espaço para todos, outra forma maravilhosa de lidar com as fotos, especialmente aquelas que preenchem armários, é digitalizá-las. Sim, eu sei, parece um trabalho de Hércules, mas não precisa de ser feito de uma vez só. Pode começar devagarinho, um punhado de fotos por semana. Existem serviços especializados que fazem isso por si. Ou pode pedir a um filho ou neto mais versado em tecnologia para o ajudar. Uma vez digitalizadas, as suas memórias estão seguras, acessíveis e não ocupam espaço físico. Pode até criar slideshows para ver na televisão, transformando a desordem em entretenimento e celebração. E para os objetos físicos, como pequenos presentes ou bibelôs. A regra de ouro é exibir e rodar, em vez de ter tudo à mostra, o que só aumenta a desorganização e o pó. Escolha um número limitado de peças para exibir em determinado momento. Mude-as a cada estação, ou quando lhe apetecer. Assim, cada objeto ganha destaque e a sua casa mantém-se leve e arejada. Não está a descartar as memórias, está a dar-lhes o espaço e o respeito que merecem. Agora, vamos passar para o nosso segundo grande gerador de desordem. Um que muitos de nós conhecemos bem e que, por vezes, está tão enraizado que nem o notamos. Estou a falar do hábito do vai que um dia preciso. Ah, este sim. Quantas vezes guardamos aquela jarra lascada? Porque, um dia, posso precisar dela para as flores do jardim. Ou aquela peça de um eletrodoméstico avariado, caso consiga arranjar. E as roupas que já não nos servem, mas que ficam lá no fundo do armário, porque se um dia eu emagrecer, ou, quem sabe, se não volta a estar na moda. Este hábito surge de um lugar de boa intenção, de uma mentalidade de não desperdiçar, de sermos frugais, algo que foi incutido nas gerações mais velhas, que viveram tempos mais difíceis e aprenderam a valorizar cada coisa. E há uma sabedoria nisso. Claro! Mas há um ponto onde essa sabedoria se transforma em acumulação e, consequentemente, em desordem. Este vai que um dia preciso não é apenas sobre objetos grandes, são as pequenas coisas também. São os parafusos soltos, os sacos de plástico acumulados de cada ida às compras, as caixas vazias de eletrodomésticos que já nem funcionam e, antes que percebamos, essas pequenas coisas ocupam gavetas, armários, garagens, arrecadações e criam uma barreira invisível de peso na nossa casa. A casa, que deveria ser leve e funcional, torna-se um repositório de e se. A solução rápida para este hábito está em duas abordagens: a regra dos 6 meses e a caixa de espera com prazo. Comecemos pela regra dos 6 meses. Para qualquer item que esteja a ponderar guardar, para o caso de precisar. Pergunte se usei isto nos últimos 6 meses, se a resposta for não. E não for algo sazonal como um casaco de inverno no verão, por exemplo, ou uma ferramenta que usa ocasionalmente. Então a probabilidade de vir a precisar dele no futuro próximo é bastante baixa. E se precisar, na maioria das vezes, será mais eficiente comprar um novo ou pedir emprestado, do que ter guardado um item que ocupa espaço e acumula pó durante anos.
Pense nas peças de roupa, nos tecidos para projetos que nunca começaram, nos utensílios de cozinha que duplicam funções. Se não os usou em 6 meses, é hora de considerar se realmente pertencem à sua casa ou se podem servir melhor a outra pessoa. Não se sinta culpado, sinta-se libertado. A caixa de espera com prazo é para aqueles itens que ainda nos causam um certo dilema. Digamos que tem um eletrodoméstico avariado e pensa que o pode arranjar. Ou uma peça que, talvez, sirva. Arranje uma caixa e coloque esses itens lá dentro. Escreva uma data na caixa. Digamos, daqui a 3 ou 6 meses. Durante esse período, faça um esforço para arranjar o eletrodoméstico ou encontrar utilidade para a peça. Se, quando chegar a data, esses itens ainda estiverem na caixa, intocados, então é um sinal claro de que não são uma prioridade e que a probabilidade de virem a ser úteis é mínima. Sem pensar 2 vezes, desfaça-se deles, doe, recicle ou deite fora. Dependendo do estado, esta técnica dá-lhe-se um prazo e evita que esses itens fiquem numa espécie de limbo eterno de desorganização. Verá como é libertador tirar estas decisões da cabeça e do espaço físico. A sua casa merece ser um espaço de funcionalidade e alegria, não um museu de esses. Agora que já abordamos os desafios dos objetos sentimentais e do hábito do vai que um dia preciso, vamos avançar para o nosso terceiro ponto, que também se esconde à vista de todos, especialmente nas casas onde a tradição e a beleza são valorizadas. Estou a falar das coleções que, com o tempo, acabam por perder o brilho e se transformam em geradoras de desordem. Ah, sim, as nossas coleções, seja de pratos decorativos que enchem a parede da sala de jantar, de pequenas figuras de porcelana que se multiplicam nas prateleiras, de chavenas de café que nunca são usadas, mas que foram um presente especial, ou até mesmo de livros que foram lidos uma vez e agora acumulam pó, lado a lado com outros que nunca foram abertos. Todas estas coleções começaram, certamente, com um propósito de beleza, de fascínio, de um passatempo gratificante. Era a alegria de encontrar mais uma peça que se encaixava perfeitamente. O orgulho de exibir algo que contava uma história ou representava um interesse. No entanto, com o passar dos anos, o que antes era um motivo de orgulho pode tornar-se uma fonte de trabalho, a cada limpeza. Lá estamos nós a levantar cada peça, a tirar o pó, a colocá-la novamente. E o que era um conjunto bonito acaba por se tornar num mar de objetos que sobrecarregam visualmente o espaço, dificultam a limpeza e, ironicamente, diluem a beleza individual de cada peça. Quantas vezes olhamos para as nossas prateleiras e pensamos, será que preciso de tantos? A verdade é que a alegria que sentíamos ao adquirir essas peças pode ter diminuído significativamente. Mas a dificuldade em desapegarmos-nos delas permanece. Sentimos que seria um desperdício, ou que estaríamos a desrespeitar o valor que lhes demos. A solução rápida e gentil para as coleções que perderam o brilho é a curadoria. Pense em si como o curador de um museu muito especial à sua casa. Um curador não exibe todas as peças que possui. Ele seleciona as mais bonitas, as mais significativas, as que contam a história de forma mais impactante, e exibe-as de forma a que cada uma brilhe. E é exatamente isso que lhe proponho, em vez de ter 50 figuras de porcelana à mostra. Escolha as 5 ou 7 que mais ama, as que o fazem sorrir de verdade, e exponha-as de forma estratégica, com espaço à volta, para que possam ser apreciadas. As restantes pode rodá-las, guardando algumas e trocando-as de tempos a tempos, para dar uma sensação de novidade ao espaço, ou pode considerar doá-las a instituições de caridade.
ou até oferecê-las a membros mais jovens da família que possam apreciar o seu valor e dar-lhes uma nova vida. Não está a descartar a beleza, está a elevá-la, a dar-lhe o destaque que merece e a libertar a sua casa de um peso invisível. E falando em pesos invisíveis, vamos agora abordar o nosso quarto grande causador de desorganização. Um que se acumula de forma silenciosa e insidiosa, a papelada importante. Sim, aquelas pilhas de documentos que se acumulam na mesa da sala, na bancada da cozinha, ou até em caixas que prometemos organizar depois. Contas de eletricidade antigas, extratos bancários de anos passados, garantias de eletrodomésticos que já não existem, revistas e jornais que lemos ou não e que continuam ali, a marcar presença. A razão para guardarmos tanta papelada é quase sempre a mesma: o medo de deitar fora algo que pode ser importante, algo que um dia vamos precisar. É a preocupação com o futuro, com a burocracia, com a necessidade de provar algo, ou simplesmente a inércia de não saber por onde começar a organizar. Este tipo de desorganização é particularmente frustrante porque ocupa espaço valioso, mas também cria uma sensação de caos mental. Cada pilha de papéis não organizada é uma decisão adiada, um lembrete visual de uma tarefa pendente. E, convenhamos, encontrar um documento específico numa montanha de papéis é quase como procurar uma agulha num palheiro, causando estresse e perda de tempo. A solução rápida e eficaz para a papelada é um sistema de arquivo simples e uma rotina de descarte consciente. Primeiro passo: crie um sistema de arquivo. Não precisa de ser complicado. Pode ser tão simples como ter 3 pastas ou caixas designadas, uma para contas a pagar, documentos ativos, outra para documentos a guardar anual e outra para documentos permanentes. Os documentos ativos são aqueles que ainda precisam da sua atenção, assim que resolvidos, ou se tornarem meramente informativos. Movem-se para as pastas anuais. As pastas anuais são para documentos como extratos bancários, contas de utilidades água, luz, gás, recibos de IRS, etc. Verifique os prazos legais de retenção de documentos em Portugal para a maioria das contas. 5 a 10 anos é geralmente suficiente. Depois desse período, podem ser triturados. Os documentos permanentes incluem certidões de nascimento, casamento, passaportes, escrituras de imóveis, testamentos. Aqueles que são realmente insubstituíveis e precisam de ser guardados indefinidamente num local seguro. Segundo passo: crie uma rotina de descarte, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês. Reserve 15 minutos para processar a papelada acumulada. Abra o correio imediatamente e lide com ele. Se não precisar, descarte. Se precisar, arquive. Use uma trituradora de papel para documentos sensíveis, ou rasgue-os em pedaços pequenos. E para as revistas e jornais, leia-os e recicle-os. Não os deixe a acumular. Se há um artigo que quer guardar, corte-o ou fotografe-o. O objetivo é evitar que as pilhas se formem e, para isso, é preciso ser proativo. Pense em passar para o digital sempre que possível para as contas e extratos bancários. Muitos bancos e fornecedores de serviços já oferecem essa opção, o que reduz drasticamente a quantidade de papel que entra em sua casa. Um pouco de disciplina regular fará uma enorme diferença na clareza e na leveza do seu espaço. E, finalmente, chegamos ao nosso quinto e último causador surpreendente de desorganização. Um que muitas vezes nos pega de surpresa e que está enraizado na nossa boa educação e na nossa cultura de gratidão. Estou a falar dos presentes por obrigação. Sim, aqueles objetos que recebemos com um sorriso. Agradecemos com um "oh, que querido", mas que, no fundo do nosso coração,
Sabemos que não combinam com a nossa casa, não têm uma função prática para nós, ou simplesmente não nos agradam. Podem ser bibelôs, peças de roupa de um tamanho ou estilo que não nos favorece, utensílios de cozinha que duplicam algo que já temos, ou até mesmo artigos de decoração que destoam completamente do nosso ambiente. Guardamo-los porque foi um presente. Porque não queremos ofender a pessoa que nos ofereceu. Porque nos sentimos culpados em descartá-los. Este sentimento de culpa é um peso enorme. E o resultado é que esses presentes indesejados ficam a ocupar espaço, a acumular pó e, ironicamente, a criar desorganização. Eles vivem nas nossas prateleiras, nas gavetas, no fundo dos armários, lembrando-nos da obrigação de os manter. Em vez de nos trazerem alegria, a intenção de quem dá um presente é sempre de agradar, de partilhar carinho, de expressar amor ou amizade. E o espírito desse gesto é o que realmente importa. Não o objeto em si. A solução rápida e gentil para os presentes por obrigação é libertar-se da culpa e redirecionar a intenção. Primeiro, entenda que a pessoa que lhe deu o presente queria vê-lo feliz. Se o objeto em si não contribui para a sua felicidade ou para a harmonia da sua casa. Mantê-lo não honra o espírito do presente, mas sim a culpa. O ato de dar o presente já se concretizou. O seu valor está no gesto, não na permanência do objeto. Então, o que fazer? Se o presente for novo e ainda estiver na embalagem, e souber que alguém mais o apreciaria, pode considerar o represente. Sim, representear. Com cuidado e discrição, claro, para que não seja a mesma pessoa a receber o presente de volta. É uma forma de dar uma segunda vida ao objeto, garantindo que ele vai para alguém que o valorize e o use. Pode ser para um familiar, um amigo, ou até mesmo para uma instituição de caridade. Se o objeto não puder ser representeado ou se já tiver sido usado, a melhor opção é doá-lo imediatamente a uma instituição de caridade, um lar de idosos, ou qualquer organização que possa dar bom uso a ele. Não deixe que estes itens se tornem entulhos com o tempo. Assim que receber algo que sabe que não vai usar, agradeça mentalmente ao doador. Honre a intenção e depois, liberte o objeto para que ele possa encontrar um lar onde seja verdadeiramente apreciado. Para o futuro. Pode também considerar uma conversa gentil com os seus familiares mais próximos. Diga-lhes, com todo o carinho, que o que mais valoriza é a sua presença, o seu tempo, ou que, se quiserem oferecer algo material, uma experiência, um jantar, um bilhete de teatro ou um pequeno agrado que já saibam que precisa. Seria muito mais apreciado do que um objeto que talvez não encontre lugar na sua casa. Não se trata de ser exigente, mas de ser honesto e de criar um ambiente onde a funcionalidade e a beleza reinam, sem o peso da desorganização. Lembre-se, a sua casa é o seu santuário e merece estar preenchida apenas com coisas que ama. Usa e que o fazem sentir-se bem. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 5 surpreendentes culpados da desorganização na nossa casa na idade mais madura e as suas rápidas e carinhosas soluções. Percorremos um caminho que começou com os objetos sentimentais para sempre, onde aprendemos que as nossas memórias vivem no coração e não precisam de sobrecarregar os nossos espaços físicos. Vimos como a criação de uma caixa de memórias e a digitalização de fotografias podem libertar a sua casa e dar mais destaque aos seus tesouros mais queridos. Depois, mergulhamos no hábito do vai que um dia preciso, um vestígio de tempos de escassez que agora pode ser substituído pela sabedoria da regra dos 6 meses e da caixa de espera com prazo.
dando aos seus itens uma segunda oportunidade ou libertando-os de vez. Exploramos também as coleções que, com o tempo, perdem o brilho, transformando-se de motivos de orgulho em fontes de trabalho e desorganização. A curadoria. A rotação e a doação são as chaves para que essas peças voltem a ser apreciadas e não sobrecarreguem o seu lar. De seguida, desvendamos a insidiosa acumulação da papelada importante, que, com um sistema de arquivo simples e uma rotina de descarte consciente, pode ser domada, trazendo clareza mental e física à sua casa. E, por fim, enfrentamos o desafio dos presentes por obrigação, aprendendo a libertar-nos da culpa e a redirecionar a intenção por trás do presente, seja através do represente ou da doação imediata, garantindo que a sua casa seja preenchida apenas com aquilo que realmente ama e usa. Lembre-se, cada uma destas sugestões não é sobre livrar-se de tudo, mas sobre livrar-se do excesso, do peso, do que não serve, para que o que realmente importa possa brilhar. Pequenas mudanças podem fazer uma diferença enorme na sua saúde, na sua paz de espírito e na sua felicidade. A sua casa é o reflexo da sua vida e merece ser um espaço de calma, de alegria e de funcionalidade. Não tem de fazer tudo de uma vez. Comece por uma pequena gaveta, por uma prateleira, por um dos pontos que mais ressoou consigo hoje. Vá devagarinho, com carinho, e verá como a leveza e a clareza voltarão a preencher o seu lar. Eu adoraria saber qual destes 5 pontos mais o fez pensar, ou qual a dica que está mais ansioso para experimentar. Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva é valiosa e pode ajudar muitos outros na nossa comunidade. Se este vídeo o ajudou a ver a sua casa e a desorganização de uma nova forma, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade onde a partilha de conhecimento nos ajuda a viver uma vida mais plena e feliz. Muito obrigada por ter estado conosco hoje. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com uma casa que reflete a sua paz e a sua alegria